Na aula de hoje, vamos aprender sobre células. E você, sabe o que é uma célula? Bem, o nome célula foi usado pela primeira vez por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Em 1665, através de um microscópio, ele estava observando cortes bem fininhos de cortiça, que é basicamente um tipo de casca de árvore. Hooke viu que a cortiça era formada por pequenos compartimentos, pequenos espaços, que ele chamou de cella, que significa câmara em latim. Com o passar do tempo, os microscópios ficaram cada vez melhores e mais desenvolvidos, possibilitando assim novas descobertas da ciência. Com isso, a ciência pôde descobrir que todos os seres vivos são formados por células. Dizemos então que a célula é a menor unidade de vida. Ela tem formas e funções diversas. Todos os seres vivos são formados por células. Existem seres vivos que chamamos de unicelulares. São aqueles formados por apenas uma única célula. Como exemplo, as bactérias. O corpo delas é formado apenas por uma única célula. Ela é um ser vivo unicelular. E também existem organismos que são pluricelulares, que são formados por várias células. Como nós, seres humanos, possuímos mais de 50 trilhões de células. Portanto, somos seres pluricelulares. Como eu já disse, as células têm formas e funções diversas. No corpo humano, por exemplo, temos inúmeras células. Temos as hemácias, que são as células vermelhas, que estão presentes no sangue e elas contêm a hemoglobina, que tem a coloração avermelhada. A hemácia possui função de fazer transporte de oxigênio pelos diferentes tecidos do corpo humano. Temos também os neurônios, que são células nervosas, desempenham o papel de conduzir os impulsos nervosos. Essas células estão especializadas, portanto, nas unidades básicas dos sistemas que processam as informações e os estímulos do corpo humano. Também temos células especializadas na reprodução, como o óvulo na mulher e o espermatozoide no homem. Enfim, nosso organismo possui inúmeras células, cada uma com uma forma e função diferente. Bom, galera, você sabe o que é citologia? Citologia é a ciência responsável pelos estudos das células. É através dos estudos das células que nós podemos identificar as partes fundamentais da célula. As células podem ter tamanhos, formas e funções diferentes, mas a maioria delas possui uma divisão básica, que chamamos de partes fundamentais da célula. Essas partes são a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma membrana constituída por uma bicamada lipídica e proteínas. Ela reveste e delimita a célula. A membrana tem a permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra e o que sai da célula, funcionando como se fosse um guarda na portaria de uma festa. Também auxilia em movimentos de algumas células. Externamente, a membrana de algumas células possui uma proteção extra, chamada parede celular. Em uma célula vegetal, por exemplo, as paredes celulares são formadas basicamente de celulose, garantem rigidez, previnem a ruptura da membrana e protegem ainda mais as células, entre outras funções. A segunda parte fundamental de uma célula é o citoplasma. O citoplasma é constituído principalmente por água. Nele estão localizadas estruturas minúsculas das células, chamadas de organelas. Tem tipos e funções diversas. São as organelas que permitem a sobrevivência das células. Imagina que uma célula fosse o seu corpo inteiro. As organelas seriam os órgãos que ajudam ele a se manter vivo. Quando o alimento que você consome chega até suas células, dentro delas transformam em moléculas. Estas serão utilizadas na reconstrução de células para seu corpo, na construção de tecidos, na função energética para manter suas atividades. Isso tudo graças às células, ao alimento e à respiração. O citoplasma é uma região que abriga o citoesqueleto e nele também está o núcleo. A terceira parte fundamental é o núcleo. O núcleo também é uma parte que é o centro da célula. Ele é como se fosse o seu cérebro, comanda a célula.
Ele é responsável pela organização do crescimento e reprodução celular. É no núcleo da célula que encontramos o DNA, também chamado de ácido desoxirribonucleico, ou simplesmente material genético. Esse material é responsável pela passagem das características em cada ser vivo. Essa estrutura, por conter a informação genética do organismo, é essencial para o funcionamento adequado da célula, garantindo o metabolismo celular. Existem, porém, algumas células que chamamos de anucleadas. Elas não possuem núcleo, por exemplo, as hemácias. Por causa dessa característica, as hemácias não apresentam capacidade de divisão e morrem em aproximadamente 120 dias.